Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Olá, obrigado. Bom, queria que você ficasse de pé de novo, como um bom batista. Carta de Paulo aos Romanos. O pastor William está um pouco resfriado, com a voz bem ruim. Pediu para a gente estar aqui hoje e eu quero que você interceda. A gente vai orar por ele depois, para essa gripe passar rápido. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Talvez você conhece de cor, nós vamos ler o versículo 19. Romanos 8, 19. É o nosso tema que o pastor vem abordando, é meu discípulo, minha missão. Mas hoje eu queria falar aos discipuladores, talvez respingue algumas coisas para os discípulos, mas para a gente que é discipulador, e talvez você pense, pastor, ainda não tem um discípulo, mas a gente é cristão e estamos gerando filho para Deus. Você crê nisso? Amém. Porque a gente pensa só em discipulador, aquele que tem um encontro semanal, mas eu gosto tanto de estar aqui no Tadel, que é uma reunião para líderes, reunião para quem consegue um alimento mais forte. Então, vamos partir hoje lá para Romanos 8, 19. Está escrito assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Senhor, essa é a Tua palavra, Senhor. Ela por si só nos alimenta, Senhor, nos enche de esperança, Pai, nos trata, Senhor. Mas, Pai, que o Senhor possa falar hoje na nossa vida, Pai, no nosso coração. Deus, que haja, Senhor, um mover do Senhor, como está acontecendo todos os dias. Desde já, Pai, te pedimos a Tua mão sobre a vida do pastor William. Limpa, Senhor, ele dessa gripe, Senhor. Tira, Senhor, todo mal-estar, toda doença, toda dor no corpo, ó Pai, toda garganta inflamada. Nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. E declaramos a completa, Pai, restabelecimento do nosso pastor, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Você concorda? Diga amém. Amém. Pode se sentar, querido. Sabe, um tema que tem falado muito comigo e eu tenho ministrado bastante sobre ele é sobre paternidade. E quando a gente fala meu discípulo, minha missão, eu sei que o pastor William vem pegando algumas viés e a gente vai falar hoje sobre paternidade. O versículo que nós lemos, a Bíblia está dizendo, a natureza espera, o universo em algumas traduções, o mundo inteiro espera ansiosamente a manifestação dos filhos, que os filhos de Deus se revelam. Muitas vezes a gente pensa que esses filhos de Deus vão nascer por aí. A gente fala, lê João e fala: todos quantos receberam deram o direito de serem filhos. É o direito, mas não quer dizer que ter direito de ser o faz ser. A gente começa a olhar para nós e como nós trabalhamos como igreja, e mas nós pensamos como nós temos criado os filhos de Deus. Não só os nossos filhos. Em semana passada eu ouvi um vídeo, eu até mandei para alguns meninos e ele ficou muito no meu coração e eu fiquei me lembrando. Eu já dei o testemunho aqui, algumas pessoas sabem, eu fui criado sem os meus pais. Eu não conheci o meu pai, eu não sei o nome dele, eu não sei. Eu imagino que ele deve ser um negão, porque minha mãe é mais clara. Ou então, eu peguei muito sol. Eu acho que ele é um negão por aí. Eu não sei se ele era um cara casado que abusou da minha mãe e foi embora. Eu não sei se ele era um solteiro que na hora que ele viu da responsabilidade ele vazou. Eu não sei o que aconteceu. Sei que eu não o conheço. E minha mãe me deixou com a minha avó, eu tinha 3 dias de nascido, e quando ela voltou eu tinha 11 anos de idade. Eu fui criado pela minha avó. Diz que filho criado com avó não dá muita coisa boa, mas eu só sou muito chato para comer, mas eu fui criado com a minha avó com muito orgulho. Chupei bico até uma idade assim um pouco avançada. O pessoal que está rindo aí já sabe, meu Deus. Mas a minha avó fazia uns mimos em mim, que era uma coisa assim. Mas graças a Deus, um dia eu preguei no lugar e fui até alvo de crítica, estava falando com o Kleber. Fui criado pela minha avó num ambiente feminino e eu não virei homossexual. Minha identidade não foi quebrada nesse lugar. A gente fala às vezes, falta o pai em casa. Talvez a falta do pai em casa ela é rapidamente ligada à falta de Deus, o Deus Pai. Essa é a paternidade que falta em nós. Eu fui criado e eu lembro da minha avó, eu ouvia nesse vídeo, eu fiquei lembrando dos momentos dela que encaixam lá. O moço disse que ele chegou e falou: mãe, 16 anos. Eu vou num carnaval aí fora de época. Ela falou: não vai não. Mas eu já comprei tudo. Ela falou: mas você não vai não. Então quando eu fizer 18 anos você vai ver, eu vou. Ela falou: não muda nada. Se morar na minha casa, eu pagando as contas, não muda nada. Você não vai não. 40, 50, 60 anos. Não vai mudar nada. Você não continua não indo. E eu fiquei lembrando da minha avó e eu fiquei pensando nessa geração. A geração que eu fui criado, talvez alguns aqui mais novos como eu,
o Kennedy, o pastor Romeu, o pastor Alex, aí da nossa idade aí, mais novo, 30 e poucos, de crente. A gente foi criado e quem é de nós que lembra da mãe ou do pai da gente chegando e falando: meu filho, você me ama? Você ama o papai mais ou a mamãe? Alguém lembra disso aí, dos seus pais perguntando se ama? Não lembro. E a gente amava. Sabe por quê? Segundo a psicologia, amor é um dos sentimentos mais sublimes do ser humano. É um dos sentimentos mais puros do sentimento humano. Mas ele só vem, segundo a psicologia, o objeto que é amado, primeiro ele é respeitado e admirado. Só vem amor por ser respeitado e admirado. Eu lembro, se falasse com a minha avó: então se você não deixar eu fazer as coisas, eu não vou te amar mais. Ela falou: não preciso do seu amor. Que isso, vó? Eu não preciso. Por exemplo, amor é uma decisão. Se eu te amo e nada que você fizer vai mudar isso. Então, eu não preciso que você me ame para me estar em paz. Eu não preciso que você me ame para fazer. Só quero que você obedeça. Respeito e admiração. Quando a gente começa a pensar sobre os filhos de Deus, que a Bíblia fala sobre manifestar, aí eu falo com a gente como discipulador. De vez em quando nós temos tratado, e nós também como filhos, mas hoje como os discipuladores, os líderes, alguém que tem ganhado pessoas para Jesus, alguém que tem a responsabilidade de cuidar, tanto nossos filhos físicos quanto nossos filhos espirituais. Temos tratado esses meninos de um jeito que eles não se manifestam. A gente olha para a igreja e a gente fala, voltamos e falamos outra vez, 60 milhões de brasileiros são cristãos e o Brasil não muda, a fibra moral do Brasil não muda. Aonde estão esses filhos para serem manifestados? Talvez a culpa é nossa como discipulador, nossa como pai, nossa como líder, nossa como crente mais maduro na igreja, que nós estamos tratando os novos convertidos há 2, 3 anos como novos convertidos. A gente trata novo convertido, depois de 2 anos a gente fala: não, coitado, ele ainda é novo convertido. A Bíblia não fala o tempo, mas Paulo se converteu e logo depois ele foi preso. E a Bíblia diz que os seus discípulos o desceram pela corda numa cesta. Paulo estava preso e fazia discípulo. Ele não estava esperando, eu tenho que ter 2 anos de crente, 30 anos de crente. E nós estamos formando uma liderança, uns filhos que não têm o que é o mais importante. A gente está querendo o amor deles. A gente está querendo que eles nos amem, que eles tenham a gente como um pai, aí também para as mulheres, como um líder, que a gente quer ser amado. Mas na verdade o que a gente precisava ter deles é apenas respeito e admiração. E a gente tem perdido isso como igreja, porque nem lá fora mais as pessoas olham para um cristão e têm por ele respeito e admiração, muito menos amor. A gente está perdendo o amor dentro da igreja, a gente vem perdendo esse amor que era para ser fraterno, de irmãos por irmãos, porque o que entrou no nosso coração por não termos um pai, por não termos paternidade, por não termos alguém líder que pode corrigir a gente gostando ou não, mas dizendo: aqui vai ser assim que funciona, é assim que vai funcionar. E se a gente não conseguir ganhar deles o respeito, a admiração, muito menos o amor. Muito menos o amor. A gente tem pais aqui e adolescentes que sabem que o pai está fazendo hoje não está funcionando. Dá tudo. Deixar fazer o que quiser, ir para onde quiser. A gente vai dando tudo e eles querem mais e mais corda, e quando a gente percebe, eles estão fora da igreja, fora do que eles precisavam fazer, fora da faculdade, fora de tudo. E a gente vai percebendo e permitindo mais. Vai permitindo, e o pastor ele sempre diz: o melhor jeito de ser um pai bonzinho, ser um pai mau, é ser um pai bonzinho. O melhor jeito de errar é ser um pai bonzinho, é ser uma pessoa permissiva, que pode tudo. Vou aproveitar que a Natália não está aqui, e aí pode falar dela e ela não fica brava. Uma quinta-feira dessa aí para trás, acho que tem uma semana, eu estava lá em casa e ela falou: pai, eu vou com os meninos em tal lugar. Eu pensei, não queria que ela fosse, chovendo, o Iago que vai dirigir, estou brincando. Falei, acho que eu não queria que ela fosse não. Mandei uma mensagem para ela: sabe, minha filha, eu estava aqui indo para o restaurante com a sua mãe, olha que beleza, e eu não quero que você vá nesse negócio não. Ela mandou uma mensagem para mim assim: eu queria muito ir, mas tudo bem. E eu falei: essa resposta não foi boa. Se eu falasse isso com a minha avó, ela me dava um tapa na boca. E eu li muito ruim, eu falei assim: tá bom. Eu li assim, ela não escreveu assim não, estava escrito. Aí eu liguei para ela e falei: minha filha, só dá para ser obediente no não, porque no sim não precisa de obediência. Se você pergunta para mim: pai, pode isso? Eu falo sim.
Filho, pode fazer isso sim. Pai, posso fazer isso sim. Não precisa de obediência. Só dá para ser obediente no não. Eu falei, e agora você não vai hoje e amanhã também você vai ficar em casa, não vai sair também. Aí ela não mandou mais resposta, não, acho que ela entendeu. Aí ela falou que faltava 20 minutos para a cela, ela falou, imagina a cela que eu fiz. E a discípula dela estava lá e ela falou que ouviu a mensagem assim por dentro, com raiva do meu pai. E ela falou comigo, eu falei que com muita raiva, e eu fiz a célula até meio assim, e eu falei, muda nada para mim. Pode ficar com raiva, me respeitando, e lá no fundo me admirando, quem sabe. A gente foi junto sábado, o Iago estava o Vitor e a Tiara. E aí lá as pessoas perguntaram como é que era criar uma criança. A mulher falou, eu tenho 2 filhos pequenos, e eu correria na igreja, como é que eu faço? Depois de alguns falaram, a Natália pegou a palavra e falou assim, eu fui criado assim. Eu nunca vi o meu pai deixar de ir na igreja porque a gente estava meio triste. Eu nunca vi o meu pai deixar de ir na igreja porque a gente estava às 3, carregando no colo, sem carro, e meus pais levavam a gente ficava lá. Eu nunca vi meu pai deixar e eu fui criado na igreja e eu agradeço. Falei, meu Deus, deu certo. A gente não, né? A Vilma é mais boazinha. Eu estou brigando, como alguns discípulos aí, a ler a Bíblia. Se a Esté e a Ana não lê 2 capítulos, no outro dia é 4. Se não lê 4, é 8. Se não lê 8, é 16. E se não lê, vai ficar sem mexer na internet e tal. Aí a Vilma chegou para mim, como uma mulher sábia, longe dela, e falou, amor, você acha que Deus está recebendo esse negócio forçado? Eu falei, se Deus está recebendo, eu não sei, mas eu estou. Se Deus está recebendo, nem sei, mas eu estou recebendo. A gente está criando filhos para a gente de uma maneira assim, mais fácil de criar, e a gente está fazendo isso para Deus. A gente, como discipulador, está fazendo isso para Deus. Acabou a admiração, acabou o respeito. Muitas vezes culpa da gente por a gente só falar sim, por a gente sempre não olhar para eles e não falar o que eles precisam saber. A gente é pai, a gente sabe. A gente olha para os filhos, eu tenho 3. Eu bato o olho, eu sei quem gosta de estudar, gente. A gente sabe. Pai e mãe olham para o menino e falam, esse aí vai ser no arrasto, vai formar, mas só Deus. O menino pega um caderno para estudar e eu não sei como que passa, deve colar. Ele não estuda, a gente sabe o filho que a gente tem, a gente olha para ele e sabe, esse menino é feliz assim, ele não é, mas a gente às vezes nos redime de falar não, não pode. Por quê? Não, porque eu não quero. Não, por quê? Não, porque eu não quero dar explicação, não. Não é porque não, tem tradução? Não. Ah, pastor, mas nós estamos na outra geração, numa década, qual geração que a gente está? Sabe qual a geração que a gente está? Que no tempo que a gente foi criado, e talvez algum desses irmãos que eu citei aqui, é desse tempo, que os pastores chamavam a atenção de cima do púlpito. Você, Yud, você está conversando com a Janaína lá do culto, quer pregar aqui? Mas não está não, gente, é só exemplo. Que, pastor? Ó, por que você está rindo aí? Vem rir aqui, conta para nós. Que isso, pastor, que dureza. Eu fui dessa igreja, e eu não desviei por causa disso não, eu desviei porque eu era sem vergonha e queria ir no mundo. Mas não foi porque o pastor me xingava não. A gente foi criado num lugar onde que tinha horário para chegar, 1 hora antes do culto, diácono. Agora você fala com o irmão e fala, não, pastor, o que eu vou fazer no culto 1 hora antes? Vai, senhor, não pergunta não. A gente ensaiava depois do culto da manhã. Domingo era do Senhor Jesus. Quem lembra dessa aí? Diga amém. Vocês estão bem velhos na igreja também. Domingo é do Senhor Jesus. A gente fazia domingo tudo na igreja. Agora o cara vem no culto da manhã e discípulo da gente. Estou falando de membro, não, membro pode. Vou no culto da manhã para ficar livre. Aí eu não preciso ir mais no domingo. Ficar livre. Graças a Deus que eu não sou Deus, que eu ia falar assim, precisa vir não. Fica aí na cama aí, doente. Pode ficar por aí, não precisa vir não. Mas graças a Deus, Deus não é eu. E eu fico pensando, como a gente está criando essa geração, e a Bíblia diz, precisa se manifestar dos filhos, que somos nós, mas cadê essa paternidade que corrige? O Kleber, a gente estava conversando um pouco lá atrás, ele falou um negócio que já estava na minha mente. A igreja é igual um clube, pensa num clube top aí, um lugar que tem muitas piscinas. Tem piscina rasa para criança, tem piscina média, tem piscina para metade assim, do adulto e tem piscina olímpica, 3 metros de profundidade. Você pode resolver ficar 30 anos de idade sentado na piscininha de criança, 10 centímetros de água, sentadinho lá batendo as mãos, pode. Ah, pastor, pode? Pode. Agora pode ter um doidão que converte, eu já pulo na de 3 metros? Pode também, o cara está doido, vem para a igreja, já fica aqui. Você pode ficar onde que está, a gente aguenta. A gente está criando uma geração, que eu sempre digo isso. Bom, pré-tribulacionista que sou, eu penso do arrebatamento antes da volta. Jesus vai tocar a trombeta, nós vamos subir, esquece esse negócio de grande tribulação. Mas se o pastor ele tiver razão,
como pós-tribulacionista, nós vamos passar aqui 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de total destruição, e aí depois arrebatamento e coisa e tal. Eu fico pensando, os filhos que nós estamos criando hoje não aguentam os 3 anos e meio de paz. Não aguentam. Os 3 anos e meio de paz vai ser uma língua só uma moeda. Você vai ter passe livre para viajar em qualquer lugar do mundo. A violência será extirpada, porque se você usar um chip, sei lá se vai ser ou se vai ser chip que vai ser, você vai ter uma célula única que você vai comprar colocando a mão lá, por exemplo. Não vai ter tráfico de drogas, porque quando ele comprar vai saber de quem ele comprou, a polícia vai chegar rápido em quem está vendendo drogas. Não vai ter receptação, porque se você roubar um celular, vai ter precisar vender, vai ser identificado. Vai ser um lugar manso de viver. Se matar alguém, só quem matou, estava na onde? Rastreia aí, fulano de tal, estava lá, tal hora, matou, foi lá, já prendeu. Vai pensar 10 vezes em fazer um crime, 20. Vai ser um lugar de paz, não vai ter lugar para roubar, vai ser uma bênção. Imagine os nossos crentes de hoje. Imagine os nossos discípulos hoje, que você não pode falar não para eles, você não pode esquecer uma coisa, você não pode, vou sair da igreja, vou desviar porque o pastor não falou comigo. Pensa nos nossos crentes no lugar desse. Vai aceitar o sinal fácil, vai fazer fila para ir lá pegar, o que é lá o negócio, não sei. Vai fazer fila para ir lá e falar, eu quero isso aí porque esse mundo é muito legal. Eu não sei quantos de vocês já assistiram, e é mais ou menos o que eu penso, é a minha cabeça, a Bíblia não fala isso, de umas cidades, por exemplo, que é muito perfeita, mas tem pessoas que não admitem o reino que está lá em cima e vivem no submundo. Tem alguns filmes antigos, o Sylvester Stallone já fez um filme desse. Tinha os rebeldes, que estavam rebelados lá escondidos, porque não aceitavam o sistema. Mas é mais ou menos assim que vai viver. Agora imagine esses crentes Nutella que a gente está fazendo hoje. Esses discípulos que não aguentam não. Um discípulo que não aguenta falar, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Um filho que a gente está criando, Imagina a nossa filha, o nosso filho, do jeito que nós estamos criando eles. Se aguenta passar por isso sem a gente. Se a gente estiver aqui, ainda tenta proteger. E se a gente não tiver, como vai fazer? Nosso filho e nossa filha, como faz? Com toda a proteção que a gente dá. Sempre tentando acertar o máximo. Pastor, você está falando que tem que ser duro. Não, eu estou dizendo que a gente precisa levantar. E a Bíblia diz que vai cobrar dos pais os seus filhos. E eu não penso que é só os filhos físicos. A gente está falando também de filhos que a gente tem gerado para Deus. Porque a Bíblia diz que a terra está esperando a manifestação dos filhos. E onde eles estão? Nós somos os filhos de Deus. Nós que precisamos nos manifestar. Manifestar para ser uma voz. Uma voz como João Batista era no deserto, não um eco. Eco repete o que o outro fala. João Batista não era eco e também ele nem era coral. Ele não falava o que os outros falavam, ele não cantava junto. Ele era uma voz. Ele tinha uma voz, ele falava assim, vai ser diferente. Eu tenho certeza que se eu e você nos levantarmos como discipuladores, como os pais, nós vamos tomar muita pedrada por aí, dos parentes, dos nossos filhos, das pessoas que a gente cuida. Vai falar, meu Deus, que pessoa arrogante, que pessoa firme, que pessoa dura. A gente vai tomar um tanto de nome. A gente está produzindo filho, não é para a gente, é para Deus. A gente está produzindo filhos para Deus. E a gente vai ficando permissivo, e a gente vai passando as coisas, e a gente vai deixando, e os crentes vão só ficando mais fracos, e a gente vai deixando que o mundo invada a igreja. Pastor, você está falando disso por causa de tatuagem, de piercing? Não, eu não estou falando por isso. Eu estou falando que o mundo está entrando na igreja, porque agora a gente já não sabe a diferença mais de um crente e de um não crente, de um líder e de um não líder. De vez em quando a gente está numa célula e o líder em treinamento, ou o membro da célula, é mais maduro emocionalmente que o líder. As pessoas não vão no culto, na célula, o líder já está reclamando com o liderado. Eu faço tudo, eu comprei o lanche, eu fiz isso, ninguém veio. Não sei, estou com vontade de desistir. Aí o cara que não é crente, às vezes, está lá falando, não, desiste não, seu célula é bom, fica aqui. Gente, a gente está produzindo líderes que não conseguem passar uma crise porque não vai ninguém na célula. Vou entregar. Meu discipulador nunca me visitou a minha célula. Meu supervisor nunca veio aqui, vou entregar. Está fazendo célula para o discipulador, para o supervisor, para o pastor. E a gente vai criando esses líderes, a gente coloca eles no lugar de autoridade, eles viram pais. E agora, cada um multiplica segundo a sua espécie. Olha o tipo de cristão que a gente tem produzido como igreja de Cristo hoje. Talvez você aí, sem apontar, a Bíblia fala que a gente tem que julgar a gente mesmo. Mas a gente conhece 2 ou 3 que a gente tem até vergonha de falar que ele é crente. A gente conhece 2 ou 3 que você não quer nem falar, eu conheço aquele irmão, você não quer nem comentar com a paz.
Eu acho que eu já falei aqui na Rede Preta. Vez ou outra saiu lá. Eu ia fazer essa série no Instagram, mas a Bíblia me falou, esse negócio vai dar problema. Faz então na Rede Preta. Aí eu fiz série, Marquinhos, coisas que eu não entendo como cristão. Não entendo, Kilton. A primeira foi viajar com o namorado e a namorada, ou o noivo e a noiva sozinho, sendo cristão. Não entendo. Tento entender, mas não entendo, e não tem alguém para chegar e falar, filho, isso está errado, isso não é assim. Não posso falar porque ele é um grande músico no altar. Se eu falar com ele, ele sai da igreja. Posta uma foto semi-nua e coloca o versículo, tudo posto naquele que me fortalece. Consigo entender. Põe lá no perfil, cristão, signo, Capricórnio. Falo, Jesus, coisas que eu não entendo. Já leu toda a série do Harry Potter, livro de 1.500 páginas, nunca leu a Bíblia toda, nem o Novo Testamento. Crente. A gente está criando um crente que a gente fala, você já leu a Bíblia toda? Ele, eu acho que eu já li assim, pedacinho, versículo por versículo. Eu acho que eu já li a Bíblia toda. Acha? Não, pastor, você sabe, é muita correria, mas já leu quantos outros livros? Já li todos do Augusto Cury. É errado? Não, mas lê a Bíblia. A gente está criando crente que fala para orar. Outro dia o pastor ele até falou aqui, eu falei, gente, eu que falei isso com o pastor William. Jejum. A gente está criando um tipo de crente que a gente se tornou, e a gente precisa mudar como discipulador e cobrar para os nossos filhos crescer, que não sabe mais o que é jejum. Jejum e voto agora misturou, é tudo a mesma coisa. Não estou tomando refrigerante, estou de jejum. Não é jejum, filho. O que, pastor? Não é jejum. É voto. Não, pastor, é jejum. Não é. Jejum é água. Ou então sem água. Ou abstinência total, sem comer e sem beber. Ou o jejum é só água. Pastor, eu estou fazendo de frutas, verduras e legumes. Não levanta a mão, você já passou por isso que é líder. Estou fazendo de frutas, verduras e legumes. Aí o bendito está lá e fala, pastor, cana pode? Eu estou fazendo de frutas, verduras e legumes. Açaí pode? Eu pus leite, pastor, leite em pó, eu acho que pode. Cara, um jejum que eu não entendo. Estou tomando refrigerante, pastor. E água com gás e açúcar, pode? Faz jejum, gente. Jejum, volta lá na Bíblia. Jejum que Jesus ensinou. Não aguento fazer 2 dias, faz 6 horas. Faz 5, faz 12. Aí tem uns meninos aí, é só os jovens que acontece isso. Dos adultos não acontece não. Pastor, estou fazendo jejum 6 horas por dia, só na água, igual o senhor falou. Falei, que bênção. Meia-noite às 6. Deita 10 da noite, acorda 7. Fiz um jejum, pastor. Fala assim, miserável. 6 horas de jejum dormindo. A gente está fazendo crente que não consegue fazer 6 horas de jejum. Gente, não levanta a mão não, mas quantas pessoas que para fazer um exame já ficou 12 horas de jejum? Ficou 12 horas de jejum, fácil. Foi lá no outro dia, fez o exame, e às vezes nem deu tempo de comer tudo que queria comer. Agora quando é jejum, pastor, estou fazendo um jejum. Eu conheci uma bênção aí que não é da igreja aqui não. Graças a Deus. Ele fez jejum de cerveja. Vou ficar 1 mês sem beber cerveja, pastor. Deus está recebendo. Falei, beleza. Voto está recebendo, mas isso não é jejum. Eu brinco muito com os meninos, falei com o Yuri. A gente conversa, um menino nasce na igreja. Os adolescentes estão vindo agora aceitando Jesus. A gente fala com ele assim, crente meia boca, ora 3 horas por dia. 3 horas por dia é um crente fraquíssimo. E ler Bíblia ler 4 vezes no ano, crente que é assim, mais ou menos. E o menino fica doido, gente, mas eu tenho que ler esse negócio. Aí quando ele está 2, 3 anos de crente, a gente fala para ele que tem crente na igreja aqui de 20 anos que nunca leu a Bíblia toda. Ele toma um susto e fala, o quê? Eu falei, é verdade. Tem crente que 20 anos não ora todo dia. Não, você está brincando, pastor. É verdade. Não tem tempo sozinho com Deus, não. É só quando ora na igreja. Não, mas pastor, falaram. Eu falei, não, mas você é um crente top, meu. Aí o cara é novo convertido. Aí como é que a gente doutrina ele? Filho, novo convertido. Filho, você não aguenta jejuar. Eu jejuo 10 minutinhos por dia. Jejum de 10 minutos? Você não aguenta orar muito tempo? Ora 5 minutinhos. 5 minutinhos que você orar está bom demais. Aí o cara cresce, vira um bom crente, líder de célula, continua orando 5 minutinhos. Fazendo jejum de 1 hora. Enquanto a água do café ferve, estou de jejum.
E a gente vai acostumando com isso e deixando a paternidade que Deus nos deu para falar com os filhos. Chegar e falar, está errado, meu filho. Isso aqui não é assim. Ah, pastor, ele vai ficar triste. Ah, pastor, ele vai embora. Olha, eu sei que muitos de vocês é dessa geração. Eu já corri para cima da laje, fiquei lá, mas eu estava fazendo muito frio, eu voltei. Tomei um couro esse mês. Mas filho apanha, mas não vai embora, não. Filho apanha e volta para casa. Agora, quem não é filho, vai embora mesmo. E agora, quando ele vai embora, ele roda lá fora e ele vê que o negócio lá não é tão legal como ele pensava, ele volta para casa. A gente, falando de filho biológico, a gente já viu, e acontece conosco como pai, você como mãe. A gente vai permitindo, e a Bíblia vai falando com a gente, corrige a vara para tirar a loucura da criança. Não pode corrigir, vai na conversa. E aí tem uma base da teologia que diz que tudo que não se resolve, se repete. Tudo que não se resolve, se repete. E tudo que é permitido é ensinado. Se você permite seu filho fazer uma coisa, você está ensinando ele que pode. Já viu aqueles meninos e não acontece aqui? Só lá para o lado do diamante, quem mora lá, Yuri. Vai para a célula, não pode falar nada. Os meninos na casa deles sobem no sofá, do sofá pula para a cômoda, de pendura no lustre, por atrás da televisão e sai passando por debaixo do rack. E o pai fala, olha que gracinha, lindo. Aí vai para a célula na casa do irmão. O irmão abre a célula para ser anfitrião. Os meninos pegam o controle, como já aconteceu comigo, joga dentro do vaso o controle da televisão. E o pai fala, menino, foi você? Ah, ele é tão brincalhão. Não, tem que corrigir. Fala, meu filho, não faço isso não. Tem anfitrião que não quer mais célula em casa, porque não aguenta os meninos. Quebra o sofá, quebra os negócios, e o pai fica lá. E a mãe, hoje é só o pai, hoje é paternidade. A mãe não fica não, só o pai. Parece que está morto. Fala alguma coisa, menino, desce daí, o menino está subindo na cortina. Tira ele lá, gente. Pega ele e fala, desce daí, menino. Você não pode subir aí não. Mas lá em casa eu subo. Está explicado. Tem anfitrião que não quer mais a célula. Por quê? Não aguenta. Agora, por quê? Os pais estão criando os filhos biológicos, como estão criando os discípulos. Discípulos cheios de mimimi. Tem que pensar como é que fala. Tem que fazer, chegar, como o pastor Romeu, coitado, não passou por isso quando foi meu discípulo. Chegar e falar, você sabe que eu te amo, né, pastor? O senhor me ama. Eu amo demais. Você me admira? Não admiro. Tem respeito. Rapaz, você usou uma camisa ali, não foi legal e tal. O quê? Eu vou para casa, eu vou orar. Eu vou orar para ver se você tem... O quê? Cara, não vai fazer isso mais, é assim. Não, pastor. Eu sei que parece firme, mas a gente precisa mudar a igreja. A gente precisa mudar o jeito de ser discípulo e o jeito de ser discipulador. A gente precisa atrair para os discipuladores respeito e admiração. Por isso que muitos dos filhos estão indo embora. Que acostumaram com essa mornidão da nossa vida, essa mornidão de paz, essa mornidão, e conhece lá fora alguém que é mais descolado, alguém que é mais o cara. Os nossos filhos estão sendo atraídos pelos professores na escola. Falam com ele de marxismo, falam com ele de eles ficam doidos. Pastor, sempre ou outro tenho aqui falando isso. E os pais estão em casa, falam nada, não falam da Bíblia, não falam nada com os filhos. E aí eles vão para a escola, admiram os professores. Estão lá admirando os professores, que muitos deles são doutrinadores, doutrinando eles numa política errada, em uma vida errada, mas a gente está lá como pai assistindo. Depois tem que aguentar o filho em casa. Eu não sei quem que mandou um vídeo aí nos grupos, uma mãe que contava sobre a filha que foi embora por causa do socialismo, sofreu demais, mas por que não chegou perto? Por que não falou antes, foi deixando? Eu quero fazer isso, pode. Eu quero fazer isso, pode também. Eu quero fazer isso, pode. Tem dia que você vai fazer o que você quer. Pastor, a gente está criando filhos para Deus, claro. Os discípulos não são nossos discípulos. São discípulos de Jesus. Mas talvez por minha causa, por não ser o discipulador que eu precisava ser, que o discípulo é a minha missão, Paulo escreve aos Romanos dizendo, a terra aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos. Ou seja, onde eles estão? Cadê os filhos? Cadê a fibra moral do país que muda? Cadê a fibra moral do nosso bairro que muda porque tem cristão lá? Cadê a fibra moral do prédio que muda quando a gente tem cristão morando no prédio? Cadê a fibra? Cadê os filhos? Precisa se manifestar. Onde eles estão? Escondido? Vivendo o evangelho escondido, light, para ser igual, para ser parecido. O versículo talvez mais comum hoje é, me fiz de tolo para ganhar os tolos. Aí fiz de mundano para ganhar os mundanos. Me fiz de não crente para ganhar os não crentes. Onde? Paulo estava falando de me fiz de tolo, não estava falando que eu raspei a cabeça.
eu tenho que parecer com eles, eu tenho que fazer uma tatuagem. Não precisa disso não. Paulo estava falando de algo que está dentro do coração. A gente está cheio de ensino. A gente está cheio de coisa. Olha, tem que criar filho assim, tem a lei assim, e a gente vai recebendo mais. E o pastor ele sempre diz aqui: os nossos pais analfabetos criaram um filho muito melhor do que nós com faculdade. Nós estudados não estamos sabendo criar filho que os nossos pais analfabetos conseguiram criar. Eles trouxeram a gente até aqui daquele jeito. Talvez não tinha tanta conversa, mas tinha respeito. Eu falo sempre que às vezes a gente não consegue entender temer a Deus, porque a Bíblia diz em Provérbios 1:7: o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. E todo mundo temer pensa que é ter medo. Ai, Deus chegou. Eu não tive pai, mas eu tive vó, e ela era brava demais. Eu fazia uma coisa errada, e quando eu estava lá de boa, pensando, minha avó vai demorar, eu escutava o portão lá em casa. O portão lá em casa, acho que o Kennedy vai lembrar, que era na Juscelino ali. Era aqueles muro baixinho, com aqueles ondulados assim de placa. E o portão tinha uma mola para você empurrar, e a mola fechava ele de volta. Quando eu escutava o barulhinho da mola esticando, eu falava: deu ruim a minha avó. Tudo que eu tinha feito de errado passava na minha mente. E eu sabia que se eu tivesse feito errado, ela ia me corrigir. Isso é temer, não é só ter medo. Eu ouvia o tropel dela e falava: deu ruim. Muitas vezes a gente pensou dos nossos pais. Agora de Deus a gente não tem. De Deus a gente nem tem. A gente faz oração como se ele fosse o nosso coleguinha. A gente faz pedido para Deus como se ele fosse o nosso cão. Pega fulano, Deus me fez mal, pega Deus. Como se ele fosse alguém para cumprir a nossa justiça. Eu fui pregar num outro lugar outro dia aí, eu nem pensei em fazer isso aqui não, só lembrei. Eu peguei um pai e um filho. O menino tinha uns 13 anos e o pai uns 30. Pedi para eles encenar, ele encostou na parede e eu falei com o menino: vai lá na... O que falou que vai te dar? Um videogame. Pega o microfone, aponta o dedo na cara dele e fala assim: você é obrigado a me dar o meu videogame que você falou. Você falou que vai me dar e me dá. Eu não quero saber não, eu quero. E eu quero a semana que vem. Se vir, me dá. E aí todo mundo ficou assim, que conhecia ele da igreja. Um filho, como se o Caleb fizesse isso com o pastor Romeu. Todo mundo ficou assim, assustado. Que isso? E eu falei com eles: galera, isso é legal? Não. É assim que a gente faz com Deus nas orações. O Senhor tem que me dar. Tem que dar o quê? Não, o Senhor tem que me dar. Deus, que o Senhor prometeu. A sua palavra. Não, não tem que dar não. A gente tem que saber que Deus é Deus. Ele é Pai. É Ele que vai falar a hora de dar. É essa a hora. Ou não é? Não está na hora. E a gente vai olhando o nosso discípulo, nossa missão, e de repente a gente não entende por que muitos discípulos de Jesus, filhos dele, não se manifestam e às vezes vão embora. Sabe por quê? Porque falta esse respeito. Porque a gente está procurando só ser amado, procurando só ser respeitado, não ser respeitado e admirado, mas ser amado. Ah, ele precisa me amar, ele precisa me seguir no Instagram. Eu já fui embora do discipulado e provavelmente já aconteceu isso com muita gente aqui, com vontade de nem voltar na igreja mais, vou embora. O pastor ele falou uns negócios comigo, eu falei: vou arrumar outra igreja, vou arrumar um emprego, vou sair da igreja. Mas quando eu desci as escadas eu pensei: mexa com isso não, vou ficar aqui mesmo. Mas fiquei com raiva, fui embora para casa ainda, e havia um perguntou, eu falei: tá tudo bom? Ah, tá bom também. Fui embora com raiva, agora não, tem que falar só o que eu quero ouvir. Não, se não falar o que eu quero ouvir, eu pego minhas malas e vou embora. Talvez hoje a reflexão para a gente é: meu discípulo, minha missão. Talvez a gente, como discípulo, precisa olhar e falar: será que eu aguento também? Será que eu aguento se meu discipulador começar a ser como o pai que devia ser? A minha discipuladora, ou o meu líder de célula, meu líder de grupo, o meu líder, será que ele fosse o que ele precisava ser, a gente aguenta? Porque a gente estava conversando ali, eu falei com o Kleber: quem sai fora dessa caixinha de uma igreja que está agora permissiva, toma muita pancada, irmãos. Fala que moço é duro. Ah, não fala com fulano não. Sabe por quê? Porque às vezes fala a verdade, fala o que precisa falar, e aí fica ruim. E a gente não quer pagar esse preço, quer ficar de boa com todo mundo. Um dia eu fui num culto, e o moço lá, e eu acho que ele era cristão, mas ele começou lá a fazer um culto e falou: quem é de paz, paz, quem é de Oxalá, Oxalá, quem é de salve, salve. Eu falei: meu Deus. Aí ele falou assim: eu quero estar bem com todos os deuses. Eu falei: Jesus. Rapaz, quer agradar todo mundo, não vai rolar. A gente quer agradar o discípulo, quer agradar a pessoa que está perto. A gente quer agradar, então por isso a gente não fala o que está pensando de verdade. A gente exige transparência do discípulo
Para ele contar as coisas para conta aí, você é transparente, mas não falo com ele, rapaz, eu estou te ouvindo aqui, mas isso não parece verdade? Que é isso, pastor? Cara, não está parecendo verdade. Não, pastor, se eu falar isso com o meu discípulo, ele vai embora. Cara, precisa falar. Precisa ver um post dele no Instagram e falar assim, não sobe no altar sem conversar comigo não, filho. Você não vai tocar hoje não. Que é isso, pastor? Só por isso? É. Deixa eu ver. Aqui não. Foi numa festa com os primos. Tirou uma foto com um copinho lá, tinha um trem amarelo lá dentro. Vai provar para mim que é refrigerante? Banco. Pastor, mas é banco. Não vai tocar. Ah, pastor, mas não quero saber. Logo que você for lá, você não tira foto assim. Vai postar? Não, pastor, mas se fizer, graças a Deus, fiel, filho, não foi embora. Mas provavelmente muitos vão. Ah, o pastor. Mas a gente tem Instagram, a gente tem Twitter. De vez em quando a gente olha nos negócios e fala assim, cara, não pode. Só que aí é filho de outro. Aí você não pode ir lá bater no filho do outro. Mas a gente precisa chegar no pai e falar assim, rapaz, você não está vendo isso aqui não? Olha esse negócio aqui, você acha legal? Ah, ele é assim mesmo. Assim mesmo? O pastor, ele falou do menino que estava na padaria lá e 5 aninhos de idade. Ele queria um chocolate, a mãe dele não deu. Ele ficava rodando no chão assim, ó. Igual uma esteiradeira. Aí a mãe dele olhou e falou assim, ele é nervoso. 5 anos nervoso. Pega 11 lotado, tem conta para pagar. Por que está nervoso com 5 anos? Esse menino de 16, 14 anos, está nervoso com o quê? Paga uma conta. Não, paga pelo menos a conta do telefone. Não faz nada, só estuda. Está nervoso com o quê? A gente precisa retomar isso e pensar. Se a gente está criando os nossos filhos biológicos ruins, imagina os filhos de Deus. E o pensamento talvez é esse. E será que eu aguento? Como discípulo? Será que se de verdade chegar alguém com a mão forte e falar o evangelho é assim, cara? É caminho assim, é estreito, tem que deixar as malas. Não dá para passar cheio de coisa. O caminho é apertado, estreito, não tem muito jeito não. Tem que largar algumas coisas tem que deixar para trás. Algumas coisas tem que mudar. Tem que ter inteligência emocional. Tem que resolver dentro rápido. Não dá tempo de ficar perdendo tempo, consertando coisinhas assim. Tem um monte de gente indo para o inferno. Cadê você? Cadê eu que não se revelamos? A Bíblia, Paulo está dizendo, olha, eu estou buscando ansiosamente a revelação dos filhos. Eu sei que talvez é uma palavra para o Tadel. A gente como discipulador e como discípulo, pensar nisso. Qual é o nível que a gente quer estar? De repente, o discípulo que está dando esse nível. É esse discípulo que está dando nível. Eu falo com os meus discípulos, eles são testemunha. Quer ser tratado como criança? Eu aguento. Dou mamadeira, dou bequinho. Eu aguento tratar como criança, não dou nada sério para eles fazer. Eu trato eles, vem cá, neném, vem para o papai. Eu aguento. Agora quer ser tratado como homem, mulher, um cara sério? Eu aguento também. Só que a gente tem que tratar e colocar cada um no lugar. Agora tem que pensar, eu aguento, eu quero. Não, eu quero ser esse menino mesmo na igreja, irrelevante, quero estar aqui no meu banco, pastor. Eu não quero mudar nada, tá bom assim, tá bom na minha empresa, tá bom no meu trabalho, eu quero ficar por aqui. Tá bom também. E a gente vai encerrando nisso. As células estão aí e a gente não multiplica. Falei, e tem sido uma indignação no coração do pastor, ele que tem descido para a gente. E eu falei na sexta-feira com meus discípulos, 1 ano, 30 células. Passa mais um ano, 30. Passa mais um ano, 28. Pastor, é só um número de células? Não, pessoas estão indo para o inferno. 40 células quer dizer que mais pessoas vieram para as células. Só que a gente não está nem aí, não está se importando. A gente quer ali e fica o líder cansado. Entra ano, sai ano, crente na célula, os mesmos. E aí ele não consegue fazer alguma coisa para ganhar, porque está na célula resolvendo problemas. Olha os grandes problemas de um líder de célula resolve. Era minha vez de orar, o irmão orou na minha frente. Eu que ia trazer o lanche, mas fulano me humilhou, trouxe um lanche melhor do que eu. Ah, eu cheguei lá, as cadeiras já estavam no lugar, mas eu sou o diácono, pastor. Quero sair. Meu Deus. E o líder está lá, não, vai atrás. Cadê o visitante? Está aqui, mas cadê o líder do louvor? Não veio não, por quê? Ah, porque semana passada eu falei com ele que a música foi muito lenta, que a música não tinha nada a ver, e ele foi embora. Meu Deus. A gente não pode nem ficar lá com o visitante, Marcos. Não pode procurar as pessoas, porque a gente está resolvendo problema. A gente não pode falar numa célula, a gente vai numa célula e eu fico pensando,
O pastor ele fala sempre, a gente tem que na célula procurar os 3P. Problema, possibilidade e potencial. Infelizmente a gente chega e vê problema. A gente não está procurando, mas a gente vê. A célula, a pauta é amor. Aí a música que o moço coloca é: bem que eu tentei ser um crente bonitinho de domingo à noite. Tudo a ver com a pauta. Aí você fala com o irmão: irmão, essa música que você escolheu não foi tão legal, vou sair da igreja. Pastor, eu posso escolher nem minhas músicas mais, o pastor quer mandar em tudo. A gente vai passando e vai levando, e isso vai corrigindo, a gente vai passando, e a gente vai ficando. Talvez você está olhando aí para mim e pensando: sou líder de célula há tantos anos, e são os mesmos. E se eu te pedir para anotar lá quem são os mesmos problemas sempre. A gente fala, eu chamo, não vem. Como que a gente chama alguém para a célula? Ô Zé, vamos lá na célula. Ah, hoje não vou não. Então o dia que der você aparece lá. Aí o líder fala, a gente precisa convido o pastor todo dia. Todo dia eu falo com o cara, mas ele não vem. Ô Zé, vamos lá. Isso é convite? Ah, pastor, não, o povo não quer nada. Não quer fazer nada. Aí você fala, você manda o clamor, não parece nenhum líder de célula, nem um líder em treinamento. Se eles não querem, imagina os líderes que estão lá. Imagina as pessoas que estão vindo de fora. Imagine as pessoas que vão fazer. Se não querem, imagina eles. Eu, outro dia, estava conversando com um jovem e ele falou: pastor, não estou em igreja nenhuma, eu estou orando em casa. Eu falei: mentira. Crente que vai na igreja todo domingo e terça e tem célula, ele não está orando. Imagina o cara que está sem ir na igreja. Tem um monte de crente, líder de célula, que não ora dia de semana, nem tem tempo sozinho com Deus, nunca leu a Bíblia toda, vai ser líder de célula, e agora a gente colocou esse padrão, o pastor ele colocou, para ser discipulado precisa ser líder de célula. A gente tem líder de célula que, se perguntar para ele o que é Mateus, ele pensa que o Mateus é um dos discípulos diretos de Jesus. Ele pensa assim, ele não sabe quem foi escrever Romanos. Ele acha que a Bíblia foi escrita, sei lá por quem, por autores, não foi o Espírito Santo. Que é isso, pastor? A gente tem um tanto de líder de célula que não está levando a sério o que Deus deu para ele fazer. A Bíblia fala assim, apresente a qualquer um que te pedir a razão da sua fé. Você precisa pegar a Bíblia e manejá-la bem, manejá-la perfeitamente, adestrar sua mão para seguir a palavra. Mas tem pessoas, líderes de célula, que são nossos filhos, e a gente não pode tratar. A gente pode chegar no discipulado e falar: você está lendo Bíblia? Não estou não. Cara, você não vai ministrar nenhuma célula mais enquanto você não ler pelo menos um livro da Bíblia. Ah, pastor, perigoso de não ter célula. Pensa. A gente fala assim, só vai liderar a célula quem já leu a Bíblia toda. Pensa quantas células nós ia ter na igreja. Pensa. Ah não, pastor, mas que isso? Para liderar a célula não precisa saber a Bíblia, não. É só ter inspiração. Eu sou líder nato. Precisa ter respeito e admiração. Alguém precisa te admirar porque você é um bom crente. Se a gente falasse assim, só vai liderar a célula quem fez 365 dias de tempo sozinho com Deus no ano. Não pode ter faltado um. Pensa. Sabe o que é ter célula para a gente ir, galera? Não olha para o outro, não olha para a gente. Olha se você é líder de célula e pensa: ah, pastor, mas férias, né? O senhor sabe, cheguei férias no Caribe. Aí no Caribe é difícil de orar. Né? Não, pastor, viajando não dá para fazer tempo sozinho com Deus, não. Não, pastor, você não sabe que luta. Aí o cara vai para a praia, fica 10 dias na praia sem tempo sozinho com Deus, com aquelas irmãs tudo andando lá seminu. Não, Deus, que isso, pastor, eu estou de férias, eu sou o cara. É nada. A mente está pior, aí vem para a célula. Vou liderar a célula. Não, pastor, porque férias você já viu, né? Tinha que tirar férias. Imagina se a gente fizesse isso. Imagina se nós colocássemos um padrão para ser líder de célula, um padrão que às vezes a gente como membro põe no pastor. Deixa o pastor ele chegar aqui e falar assim: irmãos, eu queria abrir o meu coração, porque não é verdade, tá, irmão? Então vocês falam assim: o quê? O pastor ele faz isso? Eu tenho 15 anos nessa igreja, 30 anos de crente, nunca li a Bíblia toda. Você vai falar assim: mas como? Como que o pastor, você? Olha, gente, eu queria confessar aqui com vocês que nesse ano, 365 dias no ano, eu fiz tempo sozinho com Deus, 120 dias. Olha que benção, 120 dias do 365. Mas eu quero que os irmãos me ajudem em oração. A gente coloca esse padrão para o pastor,
Não, pastor, coitado, ele tinha tanta coisa para fazer, né? Eu mesmo dei tanto trabalho para ele. Quantas vezes veio aqui em casa para resolver aquelas briguinhas de casal, e ele veio aqui algumas vezes e tal. Tá certo, 120 dias tá bom. Não, a gente fala, que isso, pastor que não ora? Não, não dá não. Se a gente colocasse essa medida que a gente coloca no pastor William, nos pastores principais, para nós, somos pastores da nossa célula. A Bíblia diz que com a mesma medida que medires, os medirão também. A mesma medida que você mede, mede você também. A Bíblia diz, recalcada, sacudida, transbordante. O pastor William falou aqui um dia, não sei quantos de vocês lembram, brincando, porque ele fala brincando, eu não consigo muito, mas vou melhorar. Ele falou que no Carnaval do Barreto tinha um tanto de irmãos lá, líder de célula, líder em treinamento. E ele falou, no próximo eu vou, vestido de índio. Eu quero ver na hora que você me encontrar lá, o que você vai falar. Você, pastor, não volta naquela igreja nunca mais. Pastor vestido de índio, e o líder de célula pode. O líder de treinamento pode ir para o carnaval. Não, eu estava evangelizando. Beleza. Eu falei com os meninos que qualquer dia desse, vou dar uma incerta, vou chamar uns 3, vou evangelizar lá na porta do chalezinho, vocês vão ver. Deixa comigo, na hora que os meninos assustavam, eu vou chegar lá. Falei, oi, irmão, paz. Tudo bem com você? Quanto bem, você não está indo na célula? Você está ali, como é que está a célula lá? Está me explicando? Pastor, eu vim aqui fazer um evangelismo em massa, sei. A gente está vendo tanta de coisa acontecendo e a gente coloca um padrão para a gente baixinho e para o nosso líder um padrão alto. Está na hora da gente falar assim, cara, eu quero vestir essa vida, não só de líder de célula. Hoje o pastor William mudou a visão, como tem mudado no MDA. Antigamente a gente falava assim, e é uma fala minha e parece até dura, qualquer um pode ser líder de célula. Qualquer um. Sabe o que a gente atrai? Qualquer um. Agora não. Para ser líder de célula precisa ser excelente. Você precisa fazer o trilho, você precisa ter responsabilidade. Já falei com os meninos que estão na Rede Preta. Não vai subir. Antigamente era fulano é bom demais. Eu vi a pauta que ele fez. Nossa, o cara é bom. Sério? Nossa. Pastor, você tem que ver como é que ele fala. Líder de célula. Só que o cara não tinha caráter, que adianta? Só é bom de falar, mas não sabe nada da Bíblia. De vez em quando vinha, pastor, eu não sei, eu acho que eu acredito em ET. A gente viu porque o carinha era bom, líder de célula. Não, agora tem que provar que é bom. Vai ter que ser filho, vai ter que passar pelo trilho. E só depois ser discipulado, que ainda começa o outro projeto. A gente talvez não vai crescer com a velocidade que a gente queria. Mas sabia que uma célula que multiplica doente vira câncer? A célula do corpo da gente que multiplica doenças vira câncer. E quando tem um câncer no braço, você tem que cortar a parte boa também. Muita parte boa é cortada quando a gente amputa uma parte que está podre. E a gente já fez isso muitas vezes. Só que agora é hora da gente olhar para nós e falar assim, Deus, eu não quero ser isso. Eu não quero ser essa parte. Então, para os discipuladores, que é meu discípulo, minha missão, será que a gente está pronto de cobrar e falar de verdade? Não porque ele quer ter muitas células. Eu falo sempre com meus discípulos, eu não chego para eles cobrando. Quantas células vai ter ano que vem? Multiplicação é qual? Faz isso. Não fico cobrando isso. Não é que a gente, agora tem que ter célula, vai multiplicar. Não, só quero cobrar isso. Seja crente. Só o mínimo. Seja crente, ora, faz jejum, lê Bíblia, tem caráter, paga o que você deve. Só isso. Não é cobrar, quantas células você tem, isso vai ser natural, Deus vai mandar. Agora imagina, eu sou um homem que não tem tempo sozinho com Deus, não oro, não tenho Bíblia, estou enfiado na pornografia. Deus vai me dar uma célula de jovens com as meninas bonitas da igreja. Fala sério. Deus está pegando a ovelha e colocando no lobo. Pastor, minha igreja, minha célula não cresce. Vamos olhar, irmão. Vamos olhar se não tem alguma coisa errada, que Deus estava doido para mandar alguém para lá que está sedento da palavra, e Ele não mandou lá para a sua célula, porque a sua célula não tem palavra, só tem coisas corriqueiras. Será que Deus não quer mandar alguém que precisa de oração para a sua célula e ele fica procurando? Em qual célula que eu vou mandar? No Alçando ora só 2 vezes no ano. Fulano não ora também não. Ai meu Deus, vou mandar lá na célula da Lagoinha que tem um irmão lá que ora. Pensa se Deus está procurando alguém para abençoar na nossa célula e olhando para nós. Se a gente não parar e olhar isso de verdade, achar que a célula só acontece na quinta, na segunda, na terça ou no sábado, só o dia de estar lá e não acontece no dia a dia, que Deus não está mandando as ovelhas porque Ele sabe que não vai ser cuidado, ou a gente acha que Deus é um Deus irresponsável, vou dar um tanto de ovelha para o santo cuidar, mas Ele não vai cuidar, então eu vou mandar para lá assim mesmo só para elas morrerem. Vai morrer lá no mundo, morre aqui com Ele. Você acha que Deus faz isso? De repente,
a gente não está tendo o crescimento que a gente queria, e não só de número de célula, mas dentro da gente, porque a gente não tem buscado, de verdade, conta os dias de verdade, chega na sua casa e fala, quantos dias eu fiz tempo sozinho com Deus esse ano? Eu fui fiel pelo menos um mês, todo dia. Ah, pastor, muito difícil. É fácil fazer qualquer coisa, gente. É fácil dar rolê, é fácil viajar, é fácil ir para o parque, é fácil, isso é fácil. Difícil é orar, ué. Difícil é ter um tempo e não falhar nele. E a gente está falando para líderes, pessoas que precisavam pagar um preço, e talvez mais do que os nossos liderados. Vez ou outra eu encontro pais falando comigo, pastor, sei o que está acontecendo, meu menino, ele entra para o quarto, fica lá 2 horas, estou até preocupado com ele. Nossa, mas que oração que ele está. E agora dá um treino de não comer, pastor, fazer jejum. Fico pensando, cara, os meninos que estão na boate, ninguém está preocupado. Os meninos que vai buscar lá, ou o pai falar assim, cara, não posso admitir, não, esse menino não pode orar mais do que eu, não. Hein? Eu tenho que orar mais do que ele, não, eu que sou exemplo, eu sou o sacerdote aqui. Eles têm que ter exemplo, eu sou o sacerdote. Não, vai menino, vai que eu estou te vendo, ora por pai aí. A gente está invertendo as coisas e está achando que é normal, mas hoje eu queria que a gente pensasse sobre isso. O mundo está esperando a manifestação dos filhos, e os filhos somos nós. Quando vamos nos manifestar e falar, Deus, estamos aqui para mudar. A gente fica falando assim, vamos mudar o mundo. A gente não conseguiu convidar nem o visitante ainda. Vamos mudar o mundo. A gente não conseguiu mudar a rua da célula, na onde que acontece a nossa célula. Aquela mulher que briga com o marido, ele continua brigando. O menino drogado que está lá, a gente passa por ele. A gente não conseguiu mudar a rua onde acontece a nossa célula. Imagina mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Como? Muda a gente primeiro. Queria te chamar para uma reflexão. Queria chamar os meninos para cantar, que eu nem sei. Meu Deus. Tá bom. E que você ficasse de pé no seu lugar. De vez em quando a gente fala alguma coisa de discipulador e discípulo. E aí a gente fala, vai lá, dá a mão ao seu discipulador. Não, hoje não. Seu discipulador não quer seu amor. Se você não quiser amar ele, mas for um bom crente, tá bom. Para mim tá bom. Ah, meu discipulador, eu não amo ele não, mas eu aprendi a ser crente. E ele me ensinou as coisas de Deus, tá bom demais. Ah, não adianta você ir lá agora, dar um abraço nele e falar, não, conta comigo. E quando ele contar, você não está aqui, não adianta. É uma decisão dentro da gente, falar, eu como discipulador preciso mudar. Preciso chegar para os meus discípulos e falar, olha, o que você está fazendo não é legal. Porque algumas coisas é da nossa mente, mas outras coisas é Bíblia. Algumas coisas estão na Bíblia, algumas coisas é perene no Evangelho. Não pode. A gente precisa falar. E se precisa chegar para ele e falar, isso aqui está errado. Ele pode escolher fazer? Pode. Mas a gente não pode se omitir de falar. Quem está entendendo, diga amém. E nós como discípulos estamos prontos. Não só de ir lá e abraçar o discipulador e falar, não, estou com você. Não, nós não vamos errar mais. Mas de verdade falar, cara, eu vou honrar e vou respeitar e vamos ver o que vai dar isso aí. Tenho certeza que vai ser abençoado. Você crê nisso? Então feche seus olhos. Na rua da sua casa tem alguém esperando você se levantar e ser cristão, e ser Cristo, pequeno Cristo na vida dele. Na sua família tem alguém esperando você ser pequeno Cristo na vida dele. Lá no seu trabalho tem alguém só esperando por um convite de aceitar Jesus. Só um convite. Talvez você já viveu muito tempo fazendo as coisas que estavam na sua mente, mas hoje talvez Deus chame e fala, volte. Talvez você tenha tempo de cristão como eu, mais de 30 anos. A gente perdeu aqueles princípios que não mudaram. Joelho no chão, jejum e oração. A igreja avançou, foi assim. Não tem uma outra fórmula. A gente fala de visão celular, é uma ideia que já tinha na Bíblia. Eles ficavam em casa, mas a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Oração, partir do pão. Eles tinham tudo em comum e a primeira coisa é a oração. Eles oravam junto. Eles ceiavam junto, eles partiam o pão, eles tinham um com o outro. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a pensar, Deus, se o mundo está esperando eu me manifestar, Senhor, se eu já estou pronto, Deus, por que não muda, Senhor, o ambiente aqui em volta de mim, Pai? As pessoas que eu conheço não se converteram ainda, Senhor, porque a minha célula não está crescendo, Pai, os convidados não vão, Pai, de verdade já culpei um tanto de gente, Pai, mas hoje eu queria olhar para mim, Senhor.
Queria olhar, Senhor, como eu tenho tratado os meus discípulos. Senhor, se eles têm olhado para mim e visto, Senhor, alguma admiração, respeito, Senhor. Ou são apenas amados, Senhor, como filhos que são tão amados e mesmo assim vão embora, Senhor. Quantos filhos foram amados nessa casa pelo pastor William, Deus? Quantos filhos amados, Senhor, que foram embora, que deixaram a casa, Senhor? Senhor, nos ensina, Senhor, a respeitar, Senhor, e com isso vir um amor, Pai. Nós queremos olhar para nós mesmos, Senhor. Enquanto nós vamos cantar, faça uma oração, Senhor, em nome de Jesus. Que não passe de nós o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós, que não passe de nós, Pai, o teu Espírito, tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas, e o teu querer. Geração de adoradores queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Senhor, toda palavra que nós recebemos e ela não muda a nossa vida, é apenas informação, Pai. Pai, que nós possamos olhar para o pastor, para o anjo dessa igreja, Pai, como é a vida dele, Senhor, de oração, como é a vida dele de leitura de Bíblia, Senhor. E à medida que nós colocamos para ele, Senhor, que nós possamos seguir, Senhor. Que ele é o pai dessa casa, Senhor. Ele é o pai, Senhor, que tem dado direção, colocado a sua mão, Pai. Ele tem gastado a vida dele nessa casa, Senhor. Que nós possamos apenas, ó Pai, imitá-los, que nós vamos imitar ao Senhor, Pai. Deus, não deixa passar de nós, Senhor, essa geração, Pai. Nós estamos criando, Senhor, essa geração, ó Pai. Não deixa ela passar de nós, Senhor. Talvez em nossos filhos biológicos, ó Deus. Quantos sims, ó Pai, quanta permissividade, Senhor. E isso não adiantou, Pai. Hoje eles estão fazendo o que estão no coração deles, ó Pai. Com os nossos discípulos, ó Deus. Tanto milindro, ó Pai, tanta coisa que nós não tocamos, ó Pai. Tanta palavra que nós não dizemos. Tanto lugar que nós deixamos passar e nós sabemos que precisa de tratamento, Senhor. Mas nessa noite, Pai, como discipulador, Senhor, nós queremos, Senhor, nos render ao Senhor e dizer, Pai, nós vamos criar filhos para o Senhor, Pai, que se manifestarão, Senhor, e vão mudar a fibra moral do nosso país, Senhor. E como discípulos, ó Pai, nós vamos saber entender o nosso lugar, Senhor. Chega, Senhor, de fazermos células apenas no dia da célula, Pai. Chega, Senhor, de viver uma vida, Senhor, evangélica, Pai, e não uma vida de Cristo, Pai. Senhor, incomoda o nosso coração, Pai, de termos tanto tempo na igreja e não ter lido a Bíblia toda, Senhor. Sai, Senhor, não para amanhã, não para o ano que vem, mas para hoje, Senhor. Nos deixa incomodados com isso de verdade, Senhor. Pai, faz a gente ter uma agenda, não para mostrar para o discipulador, não para mostrar para ninguém, Senhor, mas que 365 dias no ano nós nos encontramos com o Senhor, Pai. Não teve nenhum dia mais importante na nossa vida que não fosse encontrar contigo, Pai. Senhor, o Senhor sabe, Deus. Já aconteceu comigo, Pai, da gente ficar a semana inteira sem orar, Senhor, e depois ir fazer uma célula, Pai, e achar, Senhor, que estava bom. Senhor, não nos deixe enganados, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, viver, Senhor, a vida só nos dias onde nós estamos no púlpito, ou dentro da célula, ou ministrando para líderes. Não, Deus, deixa a gente viver todos os dias, ó Pai, a Tua mão, Senhor. O Senhor sabe, Pai, quantas vezes eu troquei a Tua presença, Senhor, para ficar na televisão, para ficar num videogame, Senhor. Quanto tempo eu já fiz isso, Senhor, mas, Pai,
Eu quero voltar, Senhor, a fazer tudo aquilo que o Senhor quer, Pai. Deus, eu quero ter, Senhor, o orgulho, Senhor, não de ter, Senhor, tantas coisas no currículo, mas de dizer, todos os dias eu encontrei com o Senhor. Eu sei, ó Pai, a tua verdade, Pai, eu li o seu manual, Pai, eu leio o seu manual pelo menos uma vez no ano, Pai. Eu sei o que o Senhor quer para mim, porque Ele é o manual para a minha vida, Pai. Chega, Pai. Chega de culpar, Senhor, os irmãos que não convidam. Chega, Senhor, de culpar o pastor que não dá estratégia. Chega de culpar, Senhor, o supervisor que não vai na célula. E vamos olhar para nós, Senhor, os líderes. Nós precisamos atrair o Senhor, Pai. E para isso viver o que o Senhor tem chamado para a gente viver, Pai. Nós queremos ser essa geração de adoradores, Pai. Que não se levante outra geração, ó Pai, para consertar o que nós estamos fazendo nessa, Pai. Que não seja preciso outra geração, ó Pai, para ser mais cristão que essa geração, Pai. Então, Pai, nós preparamos, ó Deus, e nós queremos o nosso coração, Pai. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, Pai. Queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor em nossas vidas, fluir o teu querer. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Pai, faça-nos comprometermos, Senhor, em sermos filhos sérios do Senhor, Pai. Sabe, Pai, não deixa, Senhor, a nossa vida passar por isso, Senhor. Pai, talvez nós não vamos deixar de ir para o céu, ó Pai, porque nós não lemos a Bíblia toda. Provavelmente, Senhor, porque nós fizemos a oração todos os dias. Não vai ser isso que vai nos tirar do céu, Pai. Mas, Senhor, isso não nos prostra como filho, Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que aquele que apacenta, Senhor, aquele que separa sem uma briga, ele será chamado filho de Deus. Nós queremos ser chamados o Teu filho, Senhor. Nós não queremos ter um nome só porque o Senhor nos deu o direito de sermos, ó Pai. Nós queremos ser o Seu filho, Pai. Ser, Senhor, de verdade da Sua casa, Pai. Ter intimidade, Senhor. Conhecer, Pai, todos os Teus mandamentos, Pai. Porque a Tua palavra diz que aquele que conhece os meus mandamentos e o guarda, esse sim é o que me ama, Senhor. Pai, nós estamos falando de conhecer o mandamento, de Bíblia. O Senhor está dizendo para nós, quem não conhece a minha palavra, quem não lê as minhas escrituras, fala que me ama com os meus lábios, mas não é de verdade o quem me ama. Porque quem ouve os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, Senhor. Tem uma medida para te amar, Pai. Tem uma medida que o Senhor colocou, Pai, para te amar, Senhor. Então, Pai, nos ensina, Senhor, a te amar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por esta palavra, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmão, não deixa começar o ano que vem, não. Começa a ler a Bíblia hoje. Faça voto hoje. Não, amanhã eu vou começar. Não, leia hoje. Fala, Deus, eu vou ler 4 capítulos por dia. 3, 2. Começa hoje, fala, eu vou ler a Bíblia toda. Começa em Gênesis. A gente fica tendo um tanto de coisa. Vou começar em João, depois eu... Não, começa em Gênesis e vai até Apocalipse. Amém?